Presidente Alckmin, uma das coisas importantes é a inovação, e o seu ministério também está trabalhando muito na inovação de métodos diagnósticos para o Brasil. E eu também queria um comentário do senhor, porque nessa pandemia ficou claro a falta de medicação, não só no Brasil, como no mundo inteiro, dependendo 95% dos insumos da China e da Índia. Como o seu ministério está avançando, além da inovação, tecnologia, porque nós temos que ter nossa tecnologia, não? Que é o que o senhor sempre defende. Quero cumprimentá-lo, o professor Roberto Calil, Márcio Gomes, ministra Anísia, ministro Gilmar Mendes, cumprimentar a todas e a todos. Nós temos um grande desafio. O segundo déficit da balança comercial brasileiro é o complexo industrial da saúde. Só perde para a TI. Então, nós temos que aumentar a fabricação no país. Hoje, nós importamos 55% de tudo que compõe aí o complexo industrial da saúde. Então, a primeira medida foi pesquisa, desenvolvimento e inovação. É o único caso que tem TR. Então, são 66 bilhões, BNDES, FINEP e Embrapi. Está aqui o Gordon do BNDES. Então, é 4% ao ano, praticamente, ou seja, juros real zero, para a gente poder aumentar centros de pesquisa e desenvolvimento e inovação no Brasil. A NIB, a Nova Indústria Brasil, tem 6 missões. A missão número 2 é o Complexo Industrial da Saúde, a gente fortalecer a produção nacional. A ministra Anísia acabou de lançar um grande edital de PDPs, Programas de Desenvolvimento Produtivo, e pediu. Foram mais de 300 projetos apresentados. A meta é até 2026 nós fabricarmos 50% e, em 2033, 70%. E duas coisas vão crescer no mundo, é TI e saúde. É exatamente as duas que vão crescer. E a boa notícia, nós vivíamos no Brasil 45 anos de idade, em média, na década de 40, expectativa de vida ao nascer. Aliás, em 1900, há um século atrás, a maior expectativa de vida do mundo era a Alemanha, 45 anos de idade. Hoje não tem nenhum país do mundo que, mesmo os mais pobres, que não seja muito superior. O Brasil é 76 anos de idade ao nascer. Quem completa 70 anos é 85 a expectativa de vida média. Quem completa 80 é 90 a expectativa de vida média. Quem completar 90 é 94,5. Então, graças aos bons cardiologistas, às novas moléculas, os avanços, 3 coisas mudaram o mundo. Água tratada, eu vejo aqui a área do saneamento básico, água de qualidade, vacina e antibiótico. Isso mudou o mundo. Aliás, o Brasil, infelizmente, na Covid, nós temos 3% da população do mundo, tivemos 10,5% das mortes pelo negacionismo. E a terceira foi antibiótico. Então, água tratada, vacina e antibiótico, demos um salto. Temos agora o desafio da mudança demográfica, população idosa, o desafio das doenças crônico-degenerativas e o desafio da incorporação tecnológica. E, finalmente, uma boa notícia para hoje, para a indústria. A ONU tem um organismo chamado UNIDO, é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. O Brasil ganhou, do ano passado para esse ano, 30 posições. Nós éramos, na ONU, o 70º, 70. Baixamos para 40. Ganhamos 30 posições no crescimento industrial. Nova indústria brasileira e a segunda missão. O senhor citou a nova indústria brasileira e a missão 2, que inclui a saúde, que pode surpreender muita gente. A saúde entrar numa dessas missões, como o senhor também colocou. Eu pergunto se é o problema, se
se é dinheiro o problema, se com mais dinheiro, fatalmente, teremos certamente uma melhor saúde. Primeiro, em relação ao som, o Mário Covas dizia que aparelho de som é igual gerente de banco. Quando a gente mais precisa, ele falha, né? Mas a nova indústria Brasil é uma indústria mais inovadora e 1/3 da pesquisa científica no Brasil é saúde. Ela está na vanguarda da inovação. Então, inovadora, sustentável, descarbonizar, então sustentável, competitiva, e uma boa notícia vai ser lançada agora em outubro, o LCD, Letra de Crédito do Desenvolvimento, Márcio Gomes. Você tem LCA, que é a letra de crédito agrícola, tem LCI, letra de crédito imobiliário, você vai ter LCD, que é a letra de crédito para o desenvolvimento, comércio, serviços e indústria. Isso é crédito mais barato, e não é governo, é mercado. Mas quem compra o título, pessoa física, não paga imposto de renda. Pessoa jurídica tem uma redução de 25 para 15. E esse benefício é direto para o tomador, para você estimular aí o complexo industrial, não só da saúde, mas toda a área de comércio, serviços e indústria. Doutor Calil, eu só queria ter uma palavra sua nessa questão do dinheiro, eu queria insistir nisso, no quão importante é ter mais dinheiro para a saúde, ou com o dinheiro que já temos hoje, podemos usar melhor para que a saúde melhore. Falando bem perto do microfone. Bom, eu, na verdade, sempre defendo o SUS, né? O SUS é um sistema que foi criado numa época em que a medicina era outra. A primeira população, o presidente citou, era uma população mais jovem, em 1989. Mas ele já nasce subfinanciado. Então, o problema do SUS, na minha opinião, ele é subfinanciado desde o nascimento dele, né, em 89. Então, isso vem e hoje se encontra um problema bom, porque a população envelheceu, como o presidente falou, a expectativa de vida é 76 anos, a pessoa atinge 70 anos, é 85 e vai por diante, né? E a tecnologia. Então, hoje é uma população mais idosa e a medicina de alta tecnologia. Então, precisa de dinheiro, sim, falta dinheiro, e é um sistema subfinanciado há décadas. Então, tem um problema, né, ministro, que se enfrenta o país. Outro problema, já que Claro. já podemos comentar, é a política de saúde do país, que até queria que a ministra comentasse, porque é difícil fazer uma política de saúde quando, obviamente, os governos mudam. E até estava conversando com o professor Drauzio Varela, ele fez um estudo há uns anos atrás, aí ele pegou 10 anos. Em 10 anos, tiveram no cargo 13 ministros da saúde, e com a permanência no cargo de mais ou menos 10 meses. Né? Eu, hoje, tenho a honra de presidir o INCOR. Em 10 meses, eu não consigo resolver o cafezinho dos médicos do INCOR em 10 meses, quanto mais o Ministério da Saúde. Né? Então, não existe também, queria até que a senhora comentasse depois, não existe um programa de saúde pública. Né? Existem medidas de saúde porque o ministro, muitas vezes, não dá tempo. É por isso que seria ótimo ter uma ministra aqui para exatamente ter a sua avaliação. A senhora que já está há mais de 10 meses no cargo. O quanto a senhora... O que mais destaca na saúde brasileira, e principalmente se a gente conseguisse fazer uma comparação com outros países, como o Brasil está na sua saúde pública, tendo o SUS, que, como o doutor Calil falou, e não precisa ser especialista para isso, a importância que tem o nosso Sistema Único de Saúde. Boa noite, ministra. Boa noite, Márcio, um prazer estar aqui. Boa noite, Calil. Boa noite, ministro vice-presidente Alckmin. Boa noite, ministro Gilmar Mendes. Eu creio, inclusive, que tanto o nosso vice-presidente quanto o Calil já falaram muito do que eu gostaria de dizer, já me senti muito representado, o que é muito bom. Agora, fazer uma política de saúde requer realmente tempo, requer instrumentos, requer financiamento, e, no caso do Sistema Único de Saúde, também é importante mencionar que nós recuperamos, desde que o presidente Lula assumiu, a capacidade de coordenação
do Ministério da Saúde, porque é um sistema descentralizado. E as nossas metas foram exatamente aprovar políticas centrais. As metas do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, que nosso vice-presidente já tão bem mostrou, para que o sistema tenha autonomia, para que o país tenha autonomia em relação a vacinas, medicamentos, equipamentos. Também aprovamos a política para a atenção especializada, e, a partir dessa política, um programa de mais acesso a especialistas. Aprovamos política para pessoas com deficiência. Então, muitas políticas foram aprovadas, como é o caso também da Política Nacional para o Câncer, hoje um grande desafio, seja pelo envelhecimento da população, seja por outros fatores intervenientes. Então, a aprovação dessas políticas é sempre um pacto com estados e municípios, né? Está aqui o secretário de Saúde de São Paulo também. Então, é sempre importante pensar que o sistema é descentralizado, mas precisa ser coordenado e ter diretrizes para que se garanta o acesso à população. E, como diz o vídeo, prevenir é o melhor remédio. Então, nós atuamos fortemente da atenção primária à atenção especializada, às ações mais complexas, e para que não sejam só ações isoladas, não sejam só medidas isoladas, como bem colocou o doutor Calil, é fundamental que tenhamos políticas estruturantes. E é a isso que eu tenho me dedicado nesses meses, com a orientação geral do presidente Lula. E é claro que a gente vai destacar aqui... Muito obrigado. E é claro que a gente vai destacar aqui, e até falo isso envolvendo a todos aqui, das qualidades, do sucesso que é o nosso Sistema Único de Saúde. Mas temos problemas. Muitas vezes há filas nos hospitais. Muitas vezes faltam insumos em alguns locais do Brasil. Queria saber especificamente, dentre tudo que a senhora falou aí, no que a gente consegue agilizar a melhora desses problemas que ainda existem no Sistema Único de Saúde. E sempre vão existir, não tem jeito, num país desse tamanho, sempre vai ter problema. Mas como trabalhar para diminuir esses problemas? Eu creio que o mais importante é uma gestão muito próxima aos municípios, com qualificação técnica também e com orientação política do SUS. Esses elementos são centrais. O que nós podemos agilizar? Por exemplo, além de questões ligadas ao governo anterior, descrédito da ciência, desestruturação de muitas ações do Ministério da Saúde, nós vivemos uma pandemia de Covid-19 e, infelizmente, não tivemos uma boa gestão dos efeitos dessa pandemia. Então, o problema das filas para exames, para as cirurgias, é, em parte, decorrente desse processo. Da mesma forma que a desinformação em relação às vacinas, que é algo que temos combatido com muita firmeza. O que nós fizemos, entre outras ações, foi um programa para a redução de filas das cirurgias, também pactuando com os estados de todo o Brasil, com descentralização de recursos e orientações especiais, com valores acima da tabela do Sistema Único de Saúde, e conseguimos, o ano passado, realizar 600 mil cirurgias por esse programa, e esse ano já realizamos a mesma quantidade de cirurgias até o presente. E é muito importante também, Márcio, lembrar que um dos grandes desafios no sistema dessa magnitude é a integração de dados. Vocês vão ter daqui a pouco a secretária Anistela falando um pouco mais de todo esse trabalho da saúde digital, porque para agir é preciso ter uma informação também qualificada, para agir sobre o problema das filas, do problema dos exames, filas para exames, consultas. Há muitos investimentos no programa de aceleração do crescimento também com policlínicas. Enfim, é articular investimento, financiamento, e, Calil, foi excelente a sua fala sobre o tema do subfinanciamento, mas também com mudanças na gestão. Financiamento e gestão não é uma coisa ou outra, são as duas questões, e o SUS já tem aí mais de 30 anos de aprendizado, o que nos permite avançar.
É um mérito do nosso país. Eu acho que eu posso passar a primeira pergunta para o doutor Gilmar, só para... Doutor Calil, quer acrescentar alguma coisa? Está ok. Ministro Gilmar, é um prazer ter o senhor aqui, e acho que a gente vai falar ao longo do programa, dos nossos painéis, da questão da judicialização da saúde. Mas é interessante ter o senhor aqui para falar como a Justiça, o Sistema Judiciário, o Supremo Tribunal Federal podem colaborar para a sustentabilidade do negócio, não apenas em pensar em melhorias no sistema público de saúde, para dar mais atenção para as pessoas que mais precisam, mas também na sustentabilidade do negócio quando a gente fala de saúde privada, o que não pode ser deixado de lado também. Boa noite, ministro. Ele está sem som, eu acho. Usa o meu microfone, ministro, não tem problema. Aqui, ó. Obrigado, ministro. Hoje tem um problema de som. Como é que é a piada de novo? Bem, nós temos talvez a mais ampla judicialização no campo da saúde. Nós reconhecemos o direito à saúde, a partir do artigo 196 da Constituição, como um direito fundamental. Diferentemente de vários países em que essa temática é tratada no âmbito administrativo, entre nós se tornou um tema judicial. Não só a saúde pública, mas também a saúde suplementar, com a discussão sobre os contratos, cumprimentos, carências e tudo mais. E nós temos tido uma elevação do número de demandas. Até pouco tempo, tínhamos, acho que no ano passado, 500 mil processos novos. Agora vamos chegar a 600 mil. Portanto, é um número grande de processos. E por isso nós temos discutido muitíssimo. Recentemente, até celebramos com a ministra Nízia, com o presidente Barroso, com o presidente da CONASEM e da CONAS, um tema 1, 2, 3, 4, em que fizemos uma participação para saber se pretende o custo da demanda, o custo do medicamento, para onde que eu me dirijo? Para a Justiça Federal ou para a Justiça Estadual? Quem é que paga isto? É uma pergunta importante, porque estávamos multiplicando demandas entre a União e os estados, estados dizendo que este medicamento deveria ser da União e por isso entrava com ações. Hoje conseguimos fazer esse acerto, é um amplo acordo que se fez, aprovamos 2 súmulas, tornando essa orientação vinculante. Mas temos muitas demandas e temos que trabalhar no sentido da desjudicialização, que significa também trabalhar na melhoria do serviço público prestado à população, portanto, que poderá dispensar a judicialização. Mas já foi falado aqui da pandemia. Nós vivemos a realidade da pandemia. Ali só se deu racionalidade ao sistema porque o Supremo Tribunal Federal autorizou os estados a tomarem providências em relação ao isolamento social, a determinados tratamentos, UTIs e até vacina. Foi uma liminar do ministro Lewandowski que mandou que se organizasse o processo de imunização. Portanto, quando se fala da judicialização, nem toda judicialização é má, não é? Temos que perceber isso, e essa é uma marca que ficou na história. Doutor Calil tem uma pergunta para o ministro Gilmar? Ministro, o senhor criou aquele sistema de controle e distribuição de medicamentos, porque isso é de suma importância que o senhor comentasse, porque tem vários estados, inclusive, que não há esse controle. Então, a ideia do senhor é que tenha um controle realmente no SUS de distribuição de medicamentos para evitar desperdício e mau uso das medicações. Em que posição está esse... Esse é um projeto interessante, que é nosso, na verdade, é uma construção do Ministério da Saúde, do Supremo Tribunal Federal, do CONAS, do CONASEM. A ideia é geral, os governadores participaram
ativamente desse projeto e desse processo, no caso de ter uma plataforma em que haja já a prescrição do medicamento que foi judicializado e que haja esse controle, até um acompanhamento quanto à efetividade, porque sabemos dos usos e abusos que se fazem da judicialização. E os estados não têm, como o senhor disse, um controle efetivo. Alguns mais, outros menos. Alguns já têm plataformas. Ainda hoje pela manhã eu conversava com o governador Caiado, pedindo que nós tomássemos de empréstimo a plataforma que Goiás tem. Vamos usar uma estrutura do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul. Em suma, estamos trabalhando nesse sentido e vamos monitorar esses excessos e ter também acompanhamentos, por exemplo, quanto à efetividade até de dadas prescrições. Eu estou conversando constantemente com a ministra Anísia sobre todas essas questões de uma relação de muita cooperação e estamos discutindo, por exemplo, um medicamento que é uma síndrome de Duchenne, salvo engano, Duchenne, um medicamento chamado Elevidys, cuja aplicação, indicada para crianças de 2 a 4 anos, essa indicação do FDA, custa $3 milhões. É algo extremamente... E nós estamos lá com decisões contraditórias entre os ministros, alguns simplesmente liberando, até porque há uma premência, é um desafio enorme nesse sentido. E nós abrimos, então, uma conversa de compartilhamento de risco com o laboratório para ver se é possível fazer uma divisão de custos. E aí vem também o debate trazido agora pelo presidente Alckmin, que é a questão de ter que produzir no Brasil, porque nós vamos caminhando e esses medicamentos vão se tornando cada vez mais caros, mas a população reivindica-os para seu tratamento. E como não é atendido, porque aqui também tem um sistema complexo, registro na Anvisa, depois incorporação no SUS, portanto tem que passar pelo CONITEC, tem que ter essa recomendação. Então isso é extremamente complexo. E isso leva, então, muitas vezes à judicialização do medicamento que ainda não foi registrado na Anvisa ou que, registrado na Anvisa, não foi incorporado à lista do SUS. Ministro Gilmar traz, numa resposta, os diversos temas que ainda vão ser tratados nos próximos painéis. Mas como foi importante, especialmente no momento em que percebemos que há uma união, e isso que tanto fazia falta, eu acho, num país como o nosso, sistema judiciário, conversando com o Poder Executivo, tentando entender como funciona o financiamento, como funciona a saúde, para a gente chegar a melhores resultados. O ministro Gilmar vai continuar com a gente no palco, porque ele vai participar do próximo painel. Mas, desde já, eu me despeço e agradeço demais a participação, claro, o Dr. Calil também continua com a gente, do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra Anísia Trindade. Muito obrigado pela presença de vocês. Márcio, só uma... Pois não. Só uma boa notícia em relação à sua pergunta do financiamento. O que acontecia historicamente? Quem estabelece a tabela do SUS é o governo federal. Se ele passa alguns anos sem corrigir a tabela, ele está saindo do financiamento discretamente. Isso acontecia fortemente. Então, foi aprovada uma lei, o presidente Lula sancionou, e agora, todo ano, a tabela do SUS será corrigida anualmente pela inflação, garantindo aí uma melhora do funding da saúde no Brasil. Ministra? Sim. Quer complementar? Bom, excelente estar aqui nessa mesa, nesse painel. Eu queria retomar esse tema do financiamento que nosso vice-presidente colocou agora, falando da importância que foi a recuperação orçamentária, que não elimina o problema do financiamento, com o fim da Emenda Constitucional 95 e o piso para a saúde.
não é? 15% da receita corrente líquida. Foi isso que nos permitiu a retomada de tantos programas importantes e todo um trabalho de reestruturação, eu poderia mesmo dizer, de reconstrução do nosso sistema. O financiamento continua sendo um grande desafio, mas nós temos uma base para poder fazer entregas muito importantes para a nossa sociedade. Torcendo para um SUS cada vez melhor e mais forte. Doutora Anísia, Geraldo Alckmin, muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Foi um prazer.